Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo, General. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. As eleições nos Estados Unidos estão por dias, são já na próxima terça-feira, dia 5. Kamala Harris e Donald Trump têm visões muito diferentes sobre a América e sobre o lugar que deve ter nas grandes questões internacionais. Numa altura em que é impossível saber quem vai vencer, General, o que é que podemos esperar da política externa norte-americana depois destas eleições? Isto vai ser muito interessante, sobretudo em termos daquilo que será a análise política, como nós falávamos ainda há bocadinho, antes de começarmos o programa. Muito provavelmente os analistas políticos vão falhar muito mais vezes do que falhavam antes se Trump ganhar. Trump é bastante mais imprevisível. Muito mais imprevisível. Bom, eu começaria com 4 considerações iniciais sobre o assunto. O primeiro é que a agenda internacional não foi tema nesta campanha. Na verdade, ninguém falou sobre assuntos de natureza internacional. Falaram sim para as respectivas audiências, puxando temas política interna, não é? de política interna e, sobretudo, quando falaram em assuntos de natureza internacional, fizeram-no para captar votos internamente. Ou seja, nós saímos desta campanha eleitoral um bocadinho no escuro relativamente àquilo que se pensa, qual é o pensamento estruturado dos candidatos relativamente à posição da América no mundo. A segunda linha é que o que nós esperamos é uma continuidade no caso de Kamala ganhar e uma revolução se Trump ganhar. Bom, terceiro aspecto. Trump nunca disse o que teria feito. Disse muitas vezes, se fosse comigo, isto não teria acontecido. Ou acabava num dia. Mas nunca nos disse o que é que ele teria feito para evitar isso. Isto é, qual é o poder que ele vai invocar para alterar as coisas tal e qual como elas estão. Nunca foi dito e, portanto, nós estamos absolutamente também no escuro aqui. E depois há um aspecto que é aqui importantíssimo. Existem 178 países, existem presença de ou delegações militares, conselheiros militares, etc., ou de bases militares dos Estados Unidos, em 178 países. Portanto, os Estados Unidos estão presentes em todo o mundo e aquilo que acontecer nas eleições norte-americanas vai nos afetar a todos. Bom, eu puxei para aqui quatro temas para olhar para Kamala e para Trump. O primeiro é a NATO. Kamala é, naturalmente, uma adepta da cooperação militar multilateral. Ela tem confiança nas instituições de natureza multilateral porque acha que são essas instituições que permitem à América, aos Estados Unidos, continuar a exercer o poder. E Trump tem uma visão completamente diferente. Ele não gosta das instituições de natureza multilateral, acha que são os Estados Unidos que estão a pagar a defesa de toda esta gente e, sobretudo, vê riscos no envolvimento através destes terceiros nas parcerias multilaterais. Sobretudo, NATO, ele vê muitos riscos de os Estados Unidos acabarem envolvidos em guerras que não pretendem pelo facto de estarem obrigados, pelo artigo 5º, a prestar uma solidariedade com os outros países. Portanto, do ponto de vista da NATO, eu esperaria uma continuidade no caso de Kamala Harris, mas espero uma revolução no caso de Trump chegar a presidente dos Estados Unidos. Em relação à Palestina, as coisas têm sido um bocadinho talvez mais claras, porque Kamala tem simpatia pela Palestina. E ela está muito influenciada por aquelas correntes mais à esquerda do Partido Democrata que advogam a solução dos 2 Estados e que, sobretudo, são muito críticas em relação àquilo que é a postura de Israel. Portanto, poderá eventualmente até ser mais crítica que o próprio Joe Biden relativamente à postura de Israel. Já pelo contrário, Trump é completamente diferente. Trump é um amigo de Netanyahu.
falam frequentemente, têm conversas sobre tudo isto, e Trump é um adepto incondicional de Israel. Portanto, se Trump ganhar, o que podemos esperar é uma maior liberdade estratégica de atuação de Israel, que sentirá que os Estados Unidos estarão incondicionalmente com as suas ações. Pois Ucrânia. Ucrânia é provavelmente o tema mais sensível, porque nos vai afetar todos nós, Europa. Kamala mantém esta intenção de apoiar a Ucrânia o tempo que for necessário. Portanto, há aqui uma continuidade relativamente à política de Joe Biden. Mas há aqui um problema. É que isto não tem resultado. Esse aqui é o problema. É que a continuidade já não chega para impedir a Federação Russa de ir conquistando território na Ucrânia. Portanto, alguém aparecer e dizer eu sou pela continuidade, isso não resolve o problema. É preciso olhar para o que está a passar e ver o que é que precisa ser alterado. A continuidade não resolve nada. Portanto, temos aqui um problema porque Kamala Harris, sendo adepta da continuidade, também ainda não disse o que é que vai fazer para contrariar, entretanto, outras dinâmicas que se passam no campo de batalha. Já Trump tem tido declarações absolutamente desastrosas relativamente à Ucrânia. Isto é, a Ucrânia atrapalha uma relação pessoal com o seu amigo Vladimir Putin. E esta relação pessoal é uma coisa que não devia existir nas relações de natureza institucional e de posicionamento dos Estados no sistema internacional. Porque os Estados têm interesses e esses interesses não dependem de quem é o presidente. Esses interesses resultam, sobretudo, da geografia e, portanto, são perenes no tempo. Não podem ser aqui alvo de alterações constantes dependendo daquilo que é a intuição de cada um dos presidentes que vai surgindo aqui. E, portanto, esta amizade, aliás, declarada durante a própria visita de Zelensky a Trump, muito, como se precisasse marcar essa posição, uma situação muito desconfortável e desagradável. Esta amizade, não sabemos a que é que conduz esta amizade. O que sabemos é que Trump vai procurar resolver questões de natureza internacional através destas suas amizades. Portanto, deixar de lado aquilo que são os interesses da América, da Europa e dos seus aliados e pensar naquilo que é a sua intuição. A intuição é importante, mas nem sempre é boa conselheira. E, finalmente, a questão da China. A administração Biden e a administração Trump têm uma visão comum sobre a ameaça da China do ponto de vista económico. Quer Joe Biden, quer Trump foram adeptos e conduziram políticas de taxação daquilo que são as importações para proteger, digamos, os interesses e os empregos norte-americanos. Mas já não são tão assertivos relativamente a Taiwan. Porque esse é um dos problemas que vai surgir naturalmente. A China vai pretender saber se vai haver uma continuidade da política norte-americana que tem sido até o momento de apoiar a autodefesa de Taiwan, sem nunca dar a perceber se, na verdade, está disponível para intervir militarmente, no caso de uma tentativa de invasão da China, ou se, pelo contrário, com Trump vai ser possível encontrar aqui plataformas de diálogo. Trump, aliás, já disse, os Estados Unidos são o seguro, são como uma agência de seguros para Taiwan. E, portanto, Taiwan vai ter que pagar à América este serviço de seguros. E, portanto, vai ser certamente muito interessante. No dia 5, se calhar, ou nos dias seguintes, vamos certamente ter mais assunto para a nossa conversa. Dos Estados Unidos para o Médio Oriente, na madrugada de sábado, dia 26 de outubro, a aviação israelita atacou alvos no Irão, isto em retaliação aos quase 200 mísseis balísticos que Teherão disparou sobre Israel no início de outubro. General Arno Moreira, o que é que sabe desta operação e que reação devemos esperar do regime iraniano? Bom, o primeiro facto que me parece significativo é o timing. É que Israel esperou mais de 3 semanas para responder. O que significa que isto foi uma ação concertada, pensada e certamente também articulada com aquilo que eram os desejos dos Estados Unidos para isto. Porque
Se é verdade que Israel dispõe de uma enorme liberdade de ação para atacar o Irão, também não deixa de ser verdade que a defesa de Israel depende muito também da defesa que os Estados Unidos estão disponíveis para fazer. Pois lá está, uma coisa uma coisa é atacar, outra coisa é, e depois para se defender vai precisar dos Estados Unidos. Portanto, há aqui um jogo que é um jogo de sombras que nem Tel Aviv pretende mostrar, nem os Estados Unidos pretendem mostrar. Mas, na verdade, depois destas 3 semanas foram escolhidos os alvos. Para esta ação foram utilizados três tipos de aviões, os F-15, os F-16 e os F-35, digamos que são os aviões mais recentes e que têm uma baixíssima assinatura radar. A aproximação ao Irão foi feita sob o espaço aéreo do Iraque, que aliás apresentou uma reclamação internacional sobre este aspecto, mas na verdade nenhum avião israelita foi abatido. Todos os aviões que participaram nesta operação saíram por volta das 2 da manhã, isto foi conduzido em 3 vagas, e às 6 da manhã o último avião israelita regressou. Não houve nenhum que tenha sido abatido. O Iraque desligou as suas baterias antiaéreas, pois se calhar desligou. Isto não é a primeira vez que acontece. Isto é, para evitar problemas, não iluminam os alvos com os seus radares e, portanto, desligam e, nesse caso, são considerados parte não participante no conflito e, portanto, Israel não vai, quando desligam os radares, não vai certamente também atingir os alvos no Iraque. Portanto, houve aqui uma operação muito complicada, porque pela distância também os aviões tiveram que ser reabastecidos em voo. Portanto, imaginemos a complexidade desta operação, não é? Depois, os aviões israelitas não entraram no espaço aéreo do Irão. Os mísseis que dispunham, que as aeronaves dispunham, foram disparadas de dentro do espaço aéreo iraquiano. E, portanto, isto evitou que houvesse aviões israelitas entrar no espaço aéreo iraniano. E agora chegamos aos alvos, porque os alvos é provavelmente a justificação para este tempo todo que demorou entre o dia 1 de outubro e esta resposta de dia 26. O processo era demorado. Havia uma coisa em que todos estavam de acordo. Todos, portanto, aliados, Israel, que não deveria haver baixas civis neste ataque. Portanto, isso era, digamos, era consensual. Já não era consensual nem a escala e a dimensão, nem a tipologia dos alvos. Havia 3 tipos ou 4 tipos de alvos disponíveis. O primeiro era, muito apetecível, eram as instalações petrolíferas iranianas. Simplesmente, os Estados Unidos estão a poucos dias das eleições. Um ataque à capacidade de produção e de distribuição de petróleo iraquiano iria fazer saltar os preços nas bombas de gasolina nos Estados Unidos. E, portanto, não era de todo desejável que houvesse um ataque que pudesse provocar uma alteração dos preços do petróleo. Bom, o segundo era um ataque ao complexo de produção do programa nuclear iraniano. Era demasiado visível. E a intenção dos Estados Unidos não era essa, não era que tivesse visibilidade, era que, pelo contrário, este ataque fosse invisível. Isto é, invisível para a comunidade internacional, para os mídia iranianos e, sobretudo, para os iranianos. Isto é, que o governo iraniano tivesse a capacidade de disfarçar e de desvalorizar as consequências deste ataque. E, portanto, se fosse ao programa nuclear iraniano, bom, ia haver aqui uma reação tremenda e isto obrigaria o Irão a responder. E, portanto, o que foram escolhidos foram alvos de natureza mais militar. E eu distingo aqui 2 tipos de alvos. Um primeiro são os sistemas de defesa antiaérea sofisticados, alguns sistemas S-300 dados pela Federação Russa, que protegiam as instalações petrolíferas. E, portanto, Israel terá eliminado uma parte significativa dessa capacidade iraniana, que é como quem diz, da próxima vez não tens sequer defesa sobre aquilo que são os teus sistemas críticos. Portanto,
um alvo importante. E depois, dois complexos de natureza militar, onde se produzem, sobretudo, o combustível sólido para alimentar os mísseis balísticos. Isto é, reduzir a capacidade de retaliação por parte do Irão. E como isto era tudo em áreas que são áreas protegidas, o Irão podia desvalorizar, dizendo não aconteceu nada, isto não teve importância nenhuma, não atingiram nada e, portanto, com isto, conseguir acalmar a população iraniana e ser obrigado publicamente a reagir. Portanto, tudo foi articulado para dar uma hipótese ao Irão de não reagir. O Irão vai reagir ou não, ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Mas há uma data que para mim é importante no meio disto tudo. Se o Irão reagir perante a iminência de uma vitória de Trump a 5 de novembro, provavelmente será antes de 5 de novembro, para não confrontar a administração de Trump, que é claramente anti-iraniana, com a necessidade de uma grande resposta de Israel sobre o Irão. Portanto, eu diria que daqui até ao dia 5 de novembro há aqui uma hipótese, se o Irão quiser responder, de ter aqui uma oportunidade de o poder fazer ainda durante a administração Biden e não empurrar o problema para Trump, que, como nós sabemos, é imprevisível relativamente no seu apoio nesta questão. No fim de semana passado houve eleições na Geórgia, depois da Moldávia aguardava-se com ansiedade o resultado que parecia determinante para a definição de um caminho europeu ou de um regresso à órbita de Moscovo por parte da Geórgia. General, que leitura faz dos resultados que, entretanto, estão a ser contestados nas ruas, até pela própria Presidente? Pois, a própria Presidente surpreende. Ela está em final de mandato. E não terá um poder também muito efetivo. Mas ela veio dizer que, como única representante institucional independente, não reconhece o resultado das eleições e acha que foi uma tremenda fraude. Isto leva-nos para a nossa cortina de fumo, que é esta. As eleições, nenhum país, por mais antidemocrático que seja, prescinde de eleições. Porque as eleições são a forma de validar perante a comunidade internacional que aquele país tem um comportamento que se enquadra dentro daquilo que é a valorização da vontade do povo. E, portanto, todo o país, por mais antidemocrático que seja, gosta de conduzir eleições. Só que quanto mais antidemocrático for, mais essas eleições são condicionadas, quer do ponto de vista da liberdade de expressão das várias opiniões, quer da perseguição dos grupos de natureza mais liberal, quer também daquilo que Stalin dizia, não interessa quem vota, o que interessa é quem conta os votos. E esse é que é o aspecto que é importante. E, aparentemente, a partir de um conjunto muito grande de vídeos que estão disponíveis, houve imensas fraudes nestas eleições. Portanto, porquê é que a oposição se indignou tanto? Indignou-se porque foram conduzidas ações de urnas à saída dos locais de voto, que depois não coincidiram com os resultados oficiais publicados. Bom, mas ainda houve aqui mais uma coisa sobre a qual todos nós devemos estar atentos. Eu sou um adepto fundamentalista do voto escrito em papel. Esta coisa dos votos entregues a máquinas e a sistemas de natureza eletrónica são muito falíveis. Aliás, a Presidente da Geórgia veio dizer exatamente isso. Um dos locais onde a fraude aconteceu foi nas estações eletrónicas de voto, em que uma pessoa com um único cartão de identificação foi capaz de votar várias vezes. Bom, portanto, fica aqui um alerta, não nos dispensemos de ir votar e de pôr as cruzinhas em papel, à mão, em papel. Esta coisa de entregar a sistemas eletrónicos, cujos sistemas nós não controlamos e cujo funcionamento das máquinas nós também não controlamos, é, do meu ponto de vista, o caminho para uma desgraça de natureza democrática. Portanto, aqui a cortina de fumo, são várias cortinas de fumo. Em primeiro lugar, estas eleições procuram validar um regime que já está há 12 anos no poder e que se quer eternizar. E, por outro lado, também são utilizados cada vez métodos mais sofisticados para desvirtuar o resultado das eleições.
Hoje o nosso ponto de mira salta para a presença do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, num dos principais programas de televisão da Rússia, chamado 60 Minutos. O que é que foi isto, general? Isto foi uma surpresa geral. Então, de repente, na televisão russa, que está proibida na União Europeia, Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, parece dar uma entrevista num programa de Olga Skabajeva, que é uma das grandes propagandistas do Kremlin. Isto é absolutamente incrível. Ele está a preparar uma outra coisa da qual nós não nos devemos surpreender. Ele está a preparar-se para, no dia 9 de maio, que é o aniversário da vitória soviética sobre o nazismo, ir presencialmente a Moscou, à Praça Vermelha, sentar-se ao lado de Putin, levando consigo uma bandeira da União Europeia. É isto que nos estão a preparar Orbán e Fico. Estão a preparar uma legitimação e uma justificação para irem a Moscovo cumprimentar Putin no próximo dia 9 de maio. General Arnaud Moreira, é sempre um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Bom fim de semana. Muito obrigado.